Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, queria agradecer ao professor Nuno Cunha Rodrigues o convite. Muito agradeço. Cumprimentar a professora Maria João Estorninho, por quem tenho uma grande estima e com quem tive o gosto de partilhar e nos trabalhos da Comissão, que tanto foi falado aqui hoje, e dizer que foi de facto uma honra participar nesses trabalhos num espaço de tempo tão curto, mas penso que o trabalho realizado é de grande nível, passa a imodéstia. Queria, com a permissão da senhora Secretária de Estado, que já aqui está, pedir-lhe a disponibilidade de alguns minutos para dizer umas breves palavras. Não vos vou amassar nesta hora do dia com grandes delongas. Queria chamar a atenção para alguns tópicos que têm a ver com aquilo que é a missão do Instituto, que eu tenho a honra de presidir, que mudou de nome, penso que a maioria dos que estão nesta sala saberão, mas algum pode estar distraído. Mudámos de nome há meia dúzia de meses, de Instituto da Construção e do Imobiliário para Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. E os mercados públicos, precisamente, para dar resposta àquilo que foi aqui falado ao longo do dia, em termos de novo enquadramento europeu para os contratos públicos, a necessidade de uma melhor governação dos contratos públicos. É sobre isso que eu queria chamar a atenção. Este tema dava para um dia inteiro de discussão, vou fazê-lo em 2 ou 3 minutos. Vou, no fundo, apenas alertar-vos para um tema novo, um tema que é muito recente. O tema da regulação não é recente e sobre isso temos aqui uma das maiores individualidades do país, o professor Vital Moreira, sobre a temática da regulação, a regulação associada às questões da concorrência, etc. Mas a regulação associada à contratação pública é, de facto, um tema muito novo. Basta dizer que é nestas diretivas de 2014 que, pela primeira vez, aparece um título específico intitulado Governance, ou Governação, na tradução da diretiva para português, e isto está em linha com aquilo que se repararam que o Dr. Joaquim Nunes de Almeida da Comissão referiu. Certamente poderão não ter estado tão atentos como eu estive nessa matéria, mas ele disse uma frase lapidar. Ele disse: bom, é chegado o tempo da Comissão Europeia, de alguma maneira, delegar em autoridades nacionais o papel de acompanhamento e monitorização dos contratos públicos. É isto, porque nos últimos anos, com as últimas diretivas, os Estados-membros tinham uma exigência de reporte estatístico à Comissão Europeia, com tudo o que faziam em termos de contratação pública. Bom, mas, entretanto, um relatório da Comissão de 2011 percebeu-se que isso não chegou. Essa monitorização à distância não funcionou. E por isso, quem esteve atento ao draft inicial da Diretiva 2000, que se veio a traduzir nesta Diretiva 24 de 2014, o artigo, salvo erro 81 do projeto, dizia, a seguir ao título Governance, dizia qualquer coisa como isto: em cada Estado-membro deverá ser criada, instituída, uma entidade, eu vou dizer a expressão em língua inglesa, Independent Oversight Body. Portanto, muito claro, uma entidade de supervisão independente por Estado-membro. Era este o espírito da Comissão Europeia. Não foi, de facto, este o espírito que vingou, fruto da evolução que os trabalhos tiveram ao longo do Conselho Europeu, onde houve grandes resistências, nomeadamente por alguns Estados-membros, nomeadamente a Alemanha, a Áustria e outros, e de facto esse artigo não passou. Mas passou uma coisa um pouco diferente, mas cujo objetivo é quase o mesmo. O artigo ficou qualquer coisa como isto: em cada Estado-membro têm que existir autoridades, sejam elas quais forem, com a função de acompanhar e monitorizar os contratos públicos. Se é independente, se não é independente, se está na dependência de A ou de B, isso não interessa. Agora, tem que haver, e mais, e há um número que diz assim: cada país até pode ter mais do que uma autoridade, e isso acontece. Agora, perante a Comissão Europeia há uma única voz. Há um interlocutor nacional para a temática da contratação pública. Bom, e eu saltava diretamente então para esse corpo de normas para a qual chama a atenção, que é o título 4º da Diretiva Clássica, da Diretiva 24, e os artigos 83 a 86, que nós teremos que transpor para o nosso ordenamento jurídico,
E, no fundo, o que é que este pacote, este conjunto de artigos nos traz? Traz, de facto, que já não basta transpor bem a lei, os procedimentos, agora a parte da execução contratual, isso é tudo muito bonito, mas isso não chega. A Comissão Europeia vai querer ter informação permanente sobre o que é que está a acontecer em cada Estado-membro com os contratos públicos. E, por isso, vai pedir a esta entidade, a este interlocutor nacional, que, continuadamente, vá dando informação à Comissão Europeia. Não sei se repararam o que disse o Dr. Joaquim Nunes de Almeida, quando isto vai funcionar numa lógica contrária. A Comissão, quando quer, quando tem dúvidas sobre um determinado país, ou porque tem queixas, ou o que quer que seja, vai falar diretamente com esse Estado-membro para tentar perceber o que é que está a acontecer. Bom, portanto, foi um bocadinho nesta lógica que um instituto que já vinha fazendo estes trabalhos que encontram neste corpo de normas, portanto, foi feita essa mudança de missão do organismo para dar, e atribuições para dar resposta a este conjunto de normas. Podia existir dúvidas se essa função não se confundirá com a função de auditoria ou fiscalização. Eu tenho ouvido muitas pessoas a dizer, não, mas isso são as entidades de auditoria e controle, isso é o Tribunal de Contas, são as inspeções gerais. Não são, não é a mesma coisa. Basta ler. Então, se lermos a versão inglesa da diretiva, ainda ficamos mais claros. É que na versão portuguesa diz-se as autoridades ou estruturas de acompanhamento, é a expressão nacional, quando identificarem violações à lei, devem assinalar esses problemas e remetê-los às autoridades de auditoria. Ora, na versão inglesa, os termos utilizados são quando as entidades de acompanhamento, monitoring authorities, autoridades de monitorização. E cá em baixo, National Auditing Authorities. Portanto, está aqui muito claramente identificado que uma coisa são as entidades de auditoria, outra coisa são estas novas entidades de, podemos chamar uma panóplia de coisas, autoridades de coordenação, de supervisão, de regulação, quer que seja, mas a função é esta, a missão é esta. A nível europeu, não existe um padrão comum, existe em praticamente todos os Estados-membros uma ou mais autoridades com esta função. Foi aqui dado o exemplo pelo Dr. Joaquim Nunes de Almeida de um caso, autoridade reguladora dos contratos públicos. Este termo já é muito utilizado a nível europeu. Itália, por exemplo, tinha uma autoridade que se chamava mesmo Autoridade de Vigilância dos Contratos Públicos, que, entretanto, recentemente foi redenominada e passou a chamar-se Autoridade Anticorrupção, contra a corrupção. Portanto, passou a ter uma missão mais alargada, mas a vigilância dos contratos públicos está lá na sua missão. Portanto, no fundo, queria chamar a atenção para isto. Este novo paradigma que aqui foi tão falado implica não apenas uma legislação mais simples em termos procedimentais, implica controle e acompanhamento permanente por parte destas autoridades. E eu diria aí que Portugal está muito bem colocado, como aliás foi frisado pelo representante da Comissão Europeia. É que nós temos em Portugal, e isso também foi dito, a ferramenta que é fundamental para haver boa monitorização de contratos públicos, que é o portal base, que eu não me canso de citar, que é gerido pelo nosso Instituto. Aliás, é curioso que o nosso colega, Dr. Joaquim Nunes de Almeida, que sendo português e responsável máximo pelos contratos públicos na Comissão Europeia, não sei se repararam, mas ele não disse portal base, ele disse base. Portanto, extraordinariamente, o portal base, isto para dizer, isto não é inócuo, é que o portal base é neste momento considerado pela Comissão Europeia uma boa prática em termos de ferramenta de monitorização e controle dos contratos públicos. E isto não é ideias vagas, eu posso citar exemplos concretos. O nosso Instituto recebeu recentemente 2 comitivas, uma da Índia e uma do Bangladesh, por propositura da Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia sugeriu que nós recebêssemos essas comitivas para mostrarmos o modelo português de contratação pública eletrónica e o portal base. Portanto, reparem, isto já não é no espaço europeu. Portanto, é de facto uma ferramenta que, eu diria ao contrário, como é que se consegue monitorizar contratos públicos em papel? É impossível.
de facto, a digitalização, como foi referida, é que nos permite, de facto, fazer boa monitorização de contratos públicos, fazer aquilo que a Comissão quer que todos os Estados-membros façam, relatórios, já não é relatórios estatísticos, é relatórios de verdadeira monitorização. Vou dar um exemplo. Foi dito aqui pelo Dr. Joaquim Nunes de Almeida, e ele aí não estava bem informado. Ele disse qualquer coisa como isto. Neste momento, a Comissão Europeia quer saber qual é a taxa de penetração de contratos ganhos por PMEs, contratos públicos ganhos por PMEs. Nós não sabemos. E eu respondo, a Comissão Europeia pode não saber, mas Portugal sabe. Porque nós, nos relatórios anuais de contratação pública, temos lá esse gráfico. Está lá um gráfico já que diz, considerando o nosso universo de PMEs, grandes empresas, microempresas, nós neste momento sabemos qual é a taxa, o número e o volume financeiro de contratos adjudicados a micro, pequenas, médias e grandes empresas. E, portanto, eu diria que nessa matéria nós estamos minimamente preocupados, porque temos a ferramenta. Onde é que eu estou mais preocupado? Estou mais preocupado em dois aspectos. Um, que é o número 4 do artigo 83, intitulado Enforcement, portanto, aplica-se, na versão portuguesa, a aplicação, não estará bem traduzido, mas a ideia é que os Estados-membros têm que assegurar, estas autoridades de acompanhamento devem assegurar o acesso gratuito a informações e orientações sobre a interpretação das regras da contratação pública. Estamos a falar de guidelines, de boas práticas. Ora, isto é uma inovação para Portugal. Nós não estamos habituados a este modo de pensamento, como aliás a professora Maria João Estorninha acabou de referir. A nossa ideia é fazer códigos muito robustos, que no fundo são verdadeiros normas procedimentais. É impossível. Quer dizer, ou fazemos um código, então teríamos de ter 10 códigos. Um código para grandes empreendimentos de obras públicas, um código para obras médias, um código para bens e um código para serviços. Ao querer meter no mesmo código a normalização de uma panóplia tão vasta de procedimentos, é impossível. E por isso as diretivas vão muito claro no sentido de um código light que depois tem que ser preenchido com a chamada soft law, com orientações, guidelines, está aqui dito no artigo 83, número 4 da diretiva. E isto é algo que em muitos países já se faz. Não é preciso inventar. Finalmente, cooperação administrativa. O último artigo deste título chama-se Cooperação Administrativa. A cooperação administrativa tem a ver com a globalização da contratação pública, tem a ver com o grande objetivo da Comissão Europeia de eliminar barreiras na contratação pública, as tais barreiras linguísticas que foram referidas, as barreiras documentais. Estas novas diretivas apontam claramente o caminho. Primeiro, a existência de um passaporte europeu para os contratos públicos. O passaporte era o termo do draft inicial da diretiva. O termo final que ficou, SPD, sigla inglesa, sigla portuguesa, DUCP, Documento Europeu Único para a Contratação Pública. Portanto, é um documento que já está criado por regulamento, está, aliás, publicado. É uma declaração sobre compromisso de honra em formato eletrónico em todas as línguas. Estará disponível no portal Bases em breve e passa a ser um link para a plataforma europeia da Comissão, onde esse documento pode ser feito o download do documento na língua que quisermos. Ele depois será preenchido pela entidade adjudicante, com a identificação do contrato, será depois carregado por cada operador económico com as suas informações. E é esse documento que serve para ir a concurso, ponto. Já não é preciso saber que declaração fiscal, registro criminal, é preciso apresentar para concorrer na Alemanha, em Espanha, França, isso acabou. Portanto, o documento europeu único é o documento a apresentar onde quer que seja e, portanto, a questão da uniformização, da standardização documental e da barreira linguística está completamente eliminada. Para além disso, e como se isto não chegasse, ainda vamos ter o eCertis. O eCertis é uma base de dados que já existe. Se fizerem uma pesquisa no Google vão ter a base de dados do eCertis.
E, portanto, o nosso Instituto tem a responsabilidade, é no fundo o ponto de contacto nacional para o ICERTIS. Em cada Estado-membro há uma entidade responsável pela versão do respectivo Estado para o ICERTIS. O ICERTIS o que é? Uma base de dados onde qualquer empresa, qualquer operador económico quer saber, bom, eu preenchi o tal documento europeu único, onde me comprometo que tenho tudo. Está bem, mas se eu irei ser o concurso, eu poderei ter que fazer a prova documental e então preciso saber que documentos é que eu vou precisar de apresentar. Bom, então, através do ICERTIS, eu consigo saber que tipo de documentos é que são exigidos em cada Estado-membro. A cooperação administrativa é, no fundo, feita através destas autoridades nacionais que interagem entre si, e sempre que existir uma dúvida sobre uma questão qualquer relacionada com este tipo de exigências, a autoridade nacional fala diretamente com a autoridade nacional de outro Estado-membro, cooperando ao abrigo deste artigo 86, que nos diz, de facto, que os Estados-membros devem cooperar entre si, prestando assistência mútua, tendo em vista os contratos públicos entre entidades adjudicantes e operadores económicos de diferentes Estados-membros. E, portanto, não tenho mais tempo, fico por aqui, mas diria, de facto, que estejam atentos à temática da regulação dos contratos públicos, porque para termos bons contratos públicos não basta ter boas leis, isso não chega, não basta lançar bons procedimentos e escolher bem, é preciso monitorizar, e aqui o monitorizar é uma escala maior também, é termos a capacidade de olhar para a floresta dos contratos públicos. Até hoje tínhamos a capacidade para ver contrato a contrato, as próprias entidades de auditoria fazem naturalmente isso, analisam contrato a contrato, mas faltava-nos uma capacidade de olhar para a contratação pública em geral, ver o que está a acontecer, ver o que é que corre bem e o que é que não corre bem, para poder atuar. E, de facto, numa ferramenta como aquela que existe em Portugal, chamada Portal Base, nós temos, de facto, capacidade de dar resposta às exigências da diretiva. Muito obrigado.